Graça e paz, meus irmãos. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto do ano 2019. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O capítulo 5, então, ele começa assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. João, o evangelista, agora ele passa a receber as visões do Apocalipse a partir do céu. O arrebatamento de João no capítulo 4, ele representa o arrebatamento da igreja. João, o evangelista, ele recebe a revelação, então, das 7 fases da igreja na terra, até o capítulo de número 3. E a partir do capítulo 4, então, ele é arrebatado e ele passa agora a ter as revelações a partir do céu. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 trata-se, então, da igreja arrebatada. A igreja, ela é arrebatada antes do anticristo. O anticristo, ele aparece no capítulo 6 do Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. Não adianta as pessoas temar e insistir com esta ideia de que o anticristo vai aparecer antes do arrebatamento. Não, o anticristo, ele só se revela após o arrebatamento da igreja. Quem abre os selos no céu é o próprio Senhor Jesus, na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada. Então a grande tribulação, ela só começa a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Então Deus não é Deus de confusão. Primeiro acontece o arrebatamento da igreja no capítulo 4. E o anticristo, ele só se manifesta a partir do capítulo 6, o cavaleiro do cavalo branco. Então aqui está dizendo assim, ó: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro é esse? Este é o livro da grande tribulação, meus irmãos. São 7 selos. Os 4 primeiros selos são abertos a partir do capítulo 6. Que é o cavaleiro do cavalo branco, o primeiro selo, o segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, o terceiro selo, o cavaleiro do cavalo preto, e o quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Então, é um livro selado. Então, quem abre esse livro é o próprio Senhor Jesus. Ele abre esse livro no céu, na presença da igreja arrebatada. Então, não existe esse negócio de que já foi aberto os selos do Apocalipse. Nós estamos vivendo no Apocalipse, na fase de Laodiceia. Nós estamos vivendo no livro do Apocalipse, estamos vivendo no capítulo 3, no versículo 14 do Apocalipse. Fase de Laodiceia. Então, a partir do capítulo 4 e do capítulo 5, então, mostra a igreja arrebatada, mostra a igreja no céu. E o capítulo 6 começa-se então a grande tribulação. Portanto, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. As pessoas fazem muita confusão com a segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho esse estudo aí no meu canal. É só você pesquisar aí que você vai encontrar. Eu explicando lá por que Paulo escreveu essa segunda carta aos Tessalonicenses. É muito simples de entender por quê. Está lá no meu canal lá. Você
coloca lá Entendendo segundo a Tessalonicenses, canal João Peixoto. E você vai encontrar esses vídeos lá no meu canal. Então, meus irmãos, aqui está dizendo assim, ó, e vi um anjo forte, João, então é João que estava vendo, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então os selos são desatados a partir do capítulo 6. Quem abre os selos é o próprio Jesus. No capítulo 6, então, começa assim, havendo o cordeiro aberto um dos selos. Então o cordeiro abre o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco. Então quem permite então que o anticristo se manifeste é o próprio Jesus Cristo. Ele abre o primeiro selo no céu na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada. Então o selo só pode ser aberto quando a igreja for arrebatada. Diz assim, ó, no versículo 3, e ninguém no céu nem na terra, e ninguém no céu e nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Então João diz aqui no versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Ninguém, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, e disse-me um dos anciões, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. São 24 anciões. Então, e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então quem desata os 7 selos é o próprio Cristo no céu, na presença dos 24 anciões que representam a igreja arrebatada. Os juízos são derramados a partir dos céus. Versículo 6, e olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, ou seja, e entre os representantes da igreja arrebatada, um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Essa interpretação você vai encontrar em Isaías 11, versículo 2. Paulo diz em Colossenses que nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, meus irmãos. Então no versículo 7 diz assim, veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões, ou seja, os 24 anciões, os representantes da igreja arrebatada, prostaram-se diante do cordeiro, ou seja, a igreja já está no céu. Quando abriu o primeiro selo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do Apocalipse 6, a igreja já vai estar no céu. Portanto, a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Então, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. E cantavam um cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, aqui é João, né? E olhei, João falando aqui, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, ou seja, e dos representantes da igreja arrebatada. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Versículo 13, meus amados e queridos irmãos, diz assim, e ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Versículo 14, e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões que representam a igreja arrebatada, e já estão no céu aqui, prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Então no capítulo 6 abre-se o primeiro selo,
a igreja já está no céu. Quando abriu o primeiro selo, que o anticristo se manifestar, a igreja já vai estar no céu. Portanto, o arrebatamento será pré-tribulacionista. O arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacionista. Deus não é Deus de confusão. Aqui está na ordem. O arrebatamento acontece no capítulo 4. A igreja está no capítulo 4 e no 5 do Apocalipse, no céu, ela está no céu. No capítulo 6, então, inicia-se a grande tribulação. Então, o anticristo, ele só se manifesta, ele só se revela após o arrebatamento da igreja. Quem solta o primeiro selo, quem abre o primeiro selo, é o próprio Jesus Cristo. Esse livro selado do capítulo 5, ele representa, então, o livro da grande tribulação, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que os irmãos tenham uma ótima segunda-feira, abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.